Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo dos Pesquisadores e muitas pessoas estão me perguntando sobre a diferença entre o ensinamento dos círculos para os livros sobre os Dascos e os livros didáscalos, né? E o que é isso em termos de espiritualidade, né? Eu pensei um pouco no assunto, eu achei melhor explicar mais ou menos como foi para mim encontrar Dásculos e o que é a diferença de Dásculos para mim na prática, né, do dia a dia. Porque vai ter vários exemplos ali de como a gente pode fazer essas comparações, né? É que basicamente, assim, muitas pessoas estão interessadas só na experiência terrena, né? Que é de adquirir dinheiro, ir atrás dos seus desejos sem fim, e ir atrás de poder, grana, felicidade, sabe Deus o que significa, né, para as pessoas, né? Uma parte das pessoas está nesse ritmo, né? Muitas outras pessoas também querem ter uma vida espiritual. Elas querem entender o que é elas no espírito, né? Essas pessoas querem entender o que é a espiritualidade, ou querem ter, o que eu percebo assim, no momento que a gente quer ter prova de que realmente a espiritualidade existe. A gente quer ter experiências que comprovem que realmente existe algo além da matéria. Por quê? Porque enquanto você só debate isso, fica no plano filosófico, só no plano das ideias, você não tem a segurança. E exatamente o que o Dásculos falava, que a experiência direta te leva à verdade, né? A verdade, quando você entra em contato com a verdade, interiormente você tem uma segurança que é suficiente para você, e ninguém precisa concordar ou discordar de você, você fica autossuficiente, por assim dizer, né? No sentido de você não precisar da afirmação de outras pessoas e tal para saber que aquilo é verdade. Essa experiência que vem de dentro, né? Então, basicamente todas as pessoas estão procurando provas, ou querem saber como funciona o ser humano, ou querem soluções para os seus problemas, né? O que significa essa vida na Terra, como sofrer menos, etc. e tal. Todas as religiões, em suma, são teorias psicológicas de como, com algumas fórmulas, né, para você sofrer menos e ter uma vida mais espiritual. É claro que muitas religiões, né, elas têm suas falhas, porque nós somos humanos, somos no plano da criatura, e nesse plano sempre tem filtros, né? Muito difícil você ter uma expressão pura nesse plano, né? Bom, então, como aconteceu para mim, né? Primeiro, eu li o Mago dos Trovos aos 16 anos de idade, 17 anos de idade, o livro estava lá pela minha casa, lá, e aquilo deixou uma marca comigo, né? Mais tarde eu fui fazer psicologia. Fui estudar psicologia para desgosto, né, da minha família, né? Na década de 80, 90, né? Homem não estudava psicologia. E foi muito interessante, porque eu sou filho de engenheiro, e meu pai é extremamente... como se chama? São Tomé, né? Você tem que ver para crer, né? Isso é claro que passou pra gente. Então, você tem que estar ligado a fatos, coisas concretas. Você tem que usar o teu intelecto, a tua razão para distinguir as enganações e ilusões da verdade. Isso é extremamente, totalmente em paralelo com Dásculos, né? Você tem que ser uma pergunta inquietante, você tem que usar a tua mente, a tua razão para o pensamento correto, para distinguir as diferenças, né? Então eu, filho de engenheiro, fui parar em psicologia, e era muito interessante porque por 5 anos, cada professor que entrava numa aula falava que o professor anterior estava errado. Então imagine se você vai num curso, por exemplo, de engenharia. Como fazer pontes? O professor anterior falou que você tem que fazer essas fórmulas matemáticas aqui, mas está tudo errado. As minhas fórmulas dão certo, as deles não, desses professores não. Então, assim, foram 5 anos muito difíceis para mim, porque eu percebi que ali, o que eu aprendi ali, que cada pessoa tinha uma crença, tinha um mapa da realidade, seja qual linha que fosse, tá? Freud, Jung, Adler, sabe Deus, né? E para eu passar de ano, eu tinha que repetir o que a pessoa acreditava que era verdade numa prova, num papel. Então, o maior aprendizado para mim em psicologia naquela época foi isso. Eu ficava lendo livros na época, no fundo da sala lá, tentando aprender sozinho, né, o que dava para aprender de psicologia, né. Mais tarde eu saí da faculdade, me sentindo não preparado, abri consultório, foi extremamente humilhante, porque eu não estava preparado para ajudar as pessoas, eu não sabia que era o ser humano, não entendia o ser humano, era muito difícil naquela época, né, estava com 20 e poucos anos também, né. E daí aquilo ficou... fechou esse capítulo da psicologia, né?
mas foi o primeiro contato assim com a tentativa de entender o ser humano. E aí o que aconteceu naquela época, né? Eu era interessado, eu praticava Tai Chi Chuan também, uma coisa que também na década de 80, 90 estava na moda, mas ao mesmo tempo ninguém entendia, né? Porque alguém ficaria fazendo Tai Chi Chuan. E o meu grupo de Tai Chi Chuan tinha um grupo de pessoas ali muito interessadas em espiritualidade, e eles formaram um círculo de estudos dos Templários, da Ordem dos Templários. Então foi muito interessante também, porque dos Templários, o que eu aprendi naquela época, era interessante assim que os rituais assim tinham um começo, meio e fim mais ou menos organizado, como o Dasclos fazia. Eles usavam símbolos cristãos, né? Que é uma coisa também está cada vez menos em voga na espiritualidade, porque por causa do mau uso, né, da Bíblia e das palavras de Cristo, né? O que foi positivo nessa experiência, né, no meu caminho para chegar até Dasclos de novo, né, foi que pela primeira vez, assim, quando o grupo se reunia, era uma casa específica lá só para esse encontro, né, e era possível sentir uma energia, um prana, um éter durante os rituais. Dá para sentir que tinha algo ali que não era além de nós, né. Era um pouquinho fraco, mas estava lá. Por outro lado, como todas as organizações espirituais que eu participei desde então, sempre tinha muita confusão entre personalidade temporária e serviço, né? As pessoas confundiam a personalidade terrena das pessoas com serviço. Então, eu vi desde líder do grupo espiritual que transou com uma irmã e depois ele queria ser líder, e outra pessoa achava que não podia ser líder, e outra pessoa não podia ser líder porque ela deveria ser líder. Em suma, as brigas e os entendimentos do ser humano assim correndo adoidado, né? Então, isso foi um período de 1, 2 anos, foi interessante, aprendi algumas coisas, né? Mas também, naquele momento, eu falei assim, não quero mais saber de grupo espiritual, porque sempre tem uma hierarquia, sempre tem uns dogmas, né? Não faça isso, não faça aquilo, se fizer isso você vai para o inferno, não sei o quê, os pecados, né? Então, eu falei, não, isso não está sendo bom para mim, né? Eu deixei isso quieto por um tempo. Mas essa busca inquietante pela verdade, né? Por experiências espirituais verdadeiras, né? Para ter certeza que realmente se eu acredito que tem vida após a morte, como que eu sei disso estando aqui nesse plano, né? Como que essas coisas que falam, saída do corpo, você vê coisas do terceiro olho, clarividência, como que isso acontece, como deve acontecer, né? Se realmente existe ou não, era para mim, não era para mim. Naquela época eu não conseguia, eu não tinha nenhum super sentido ainda desenvolvido, né? Ou em desenvolvimento, né? Estava completamente fechado. E era muito frustrante, porque aquilo era uma pergunta inquietante de mim. Eu queria saber o que eram essas coisas, eu queria ter os fatos, né? Como engenheiro. E eis que um dia eu estava fazendo os estudos, estava querendo voltar para psicoterapia, estava estudando PNL, estado doutorado da consciência, e um amigo meu me convidou para conhecer uma mística, né? E normalmente assim os místicos raiz, como eu gosto de chamar, eles não têm uma placa na frente assim, leia-se tarô, coisa assim. Eles são pessoas normais, comuns, e às vezes quando elas têm uma atividade, né? Ela tinha uma salinha debaixo da empresa onde ela trabalhava, ela atendia algumas pessoas, e eu fui ter com ela, né? E foi muito interessante que a primeira vez, aí sim, eu senti muita energia, muito prana, muito éter, muito chi, como se quiser chamar, energia vital, né? No ambiente, né? A ponto de ficar meio bêbado, né? A ponto de ficar meio quase dormindo. E enquanto eu falava com ela, era muito interessante porque eu via umas sujeiras voando em volta da gente, e daí eu achei, não, o que tá acontecendo? Deve estar meio bêbado, coisa assim, né? Aí eu via, enquanto eu conversava com ela, ela estava sentada, jogada no chão, uma olhava assim, ela começava a espantar as coisas pretas em volta da gente. Ela falou assim, não, isso é só sujeira da aura, não tem problema, né? Então, foi uma experiência muito, muito interessante. Foi a primeira vez que eu encontrei uma pessoa que realmente tinha algum poder psíquico, né? Ela lia a minha personalidade como se fosse um livro, né? E ela também, ela conseguia fazer ventar numa sala fechada. Era impressionante aquilo. Depois que eu experienciei aquilo, eu percebi que eu não tinha acesso ainda a experiências profundas, mas alguém tinha. Né? Então, pô, que legal, né? Será que né, como será que seria isso? Eu também não acreditava que um dia eu poderia desenvolver qualquer coisa nesse sentido, né? Eu achava que você nascia com isso ou não, né? E
E foi interessante, e eu fiz algumas sessões com ela, mas até o dia que ela me disse que ela havia cometido um erro e uma pessoa tinha traído ela, a confiança dela, e ela, antes que ela pudesse se controlar, o subconsciente dela reagiu e ela viu a energia dela saindo como um desejo de ferir aquela pessoa que havia traído ela, e ela machucou essa pessoa, porque a pessoa sabia, ela tinha consciência, culpa do que tinha feito. E naquele instante, de algumas semanas depois, ela começou a sentir um caroço no peito dela, ela tinha contraído um câncer. Diz ela que isso tinha acontecido porque ela tinha projetado esse elemental, né, esse desejo de vingança, né. Na época eu não sabia nada de elementais também, eu só via aquilo, e ela falou que não podia mais me atender porque ela estava doente. E ela, de fato, ela nunca mais atendeu ninguém que eu saiba desde aquela época, né. É uma pessoa que tem muita estima, ela sempre me tratou de igual para igual, muito paciente, muito bondosa, né? E se esse vídeo chegar a ela, né, espero que ela goste, né, que eu tenha lembrado dela, né? A única condição dela que ela deu para mim é nunca mencionar o nome dela, né? Bom, prosseguindo então, né? O que aconteceu depois disso? Depois desse encontro com essa mística, eu tentei participar de mais uns workshops de novo de espiritualidade, né? Às vezes por uma namorada, coisa assim, tinha interesse também no assunto. E, infelizmente, como eu tenho, sou formado em psicoterapia e em psicologia, né? Eu tenho formação em hipnose e tal, eu consigo ver às vezes jogos de marketing, coisa assim. Então tinha alguns workshops de espiritualidade que eu via que tinha algo de errado. Às vezes a pessoa até era sensitiva, por exemplo, né? Mas aí eu percebi que tinha algumas coisas de ego no meio, assim, que me broxavam pra coisa, né? Eu vi pessoas usando, por exemplo, hiperventilação como uma maneira da pessoa ter uma experiência espiritual. Mas não é experiência espiritual, é hiperventilação, você vai ficar grogue, é biológico, né? Pelo menos do meu ponto de vista, eu posso estar enganado, né? Eu me engano algumas vezes, mas pra mim não era suficiente aquilo, daí abandonei de novo a espiritualidade por um tempo. Aí passou mais alguns meses, uns anos, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em hipnose na Milton Erickson Foundation, em Phoenix, e foi muito bacana aquilo, foi muito bacana porque por algum motivo me aceitaram sem semestre, né, eu tenho a licença psicólogo apenas, né, e lá tinha PhDs, tinha um cara muito, muito forte lá, americano, naquela sala, né, tinham 30 pessoas treinando, né, no instituto. E os caras estavam passando mais ou menos o know-how de como que o Erickson fazia para ajudar as pessoas a saírem de estados onde elas estavam negativos para estados positivos, né? Em linguagem antiga, tirar as pessoas das hipnoses, das feitiçarias, dos feitiços que eles estavam, né? Para um feitiço positivo, né? Só um nome diferente, né? Um estado emocional positivo, né? E foi muito bacana lá porque pela primeira vez eu vi um grupo de pessoas falando sobre personalidade e que as pessoas reconheciam outros profissionais, não falavam mal de seus profissionais, apesar de terem ideias diferentes sobre o que era o ser humano. Eles falavam assim, o tal doutor ali, ele aceita, por exemplo, o estado alterado de consciência como simbologia de mas eu não acredito nisso. E eles se respeitavam, estavam na mesma sala, muito bacana, muita maturidade, assim, né? E também foi interessante perceber que algumas pessoas tinham mais dom para transe e outras menos. Algumas pessoas conseguiam entrar no estado de transe e outras pessoas, elas estavam tão bloqueadas ainda emocionalmente que elas não conseguiam relaxar. E o relaxamento faz parte disso também, para entrar num estado de meditação, de transe mais profundo, né? Foi bem bacana isso aí. Mas aí, isso foi em 2016, começo de 2016, e aí eis que eu recebo no e-mail, né? Eu estava em contato pela internet para o grupo dos Estados Unidos de Pesquisadores da Verdade, né? Tinha um tal de Daniel Joseph, que eu achava que era jovem, tinha estudado com o Dascalos, né? Que ia fazer um seminário, né? E eu falei, bom, vamos lá, né? É o livro que me marcou na infância e adolescência, né? Vamos lá ver qual é. E foi muito interessante que pela primeira vez eu encontrei um grupo espiritual onde as pessoas não se achavam mais importantes que as outras, onde não havia culto à personalidade, não havia hierarquia. Claro, você sabe, o Daniel é o cara que estudou com Dascalos diretamente, né? Você respeita isso. A Aki, você vê os exercícios dela, você vê a Aki, você vê que está a presença de uma pessoa diferente, né? Mas as pessoas, elas não se acham
melhores que as outras. Pelo contrário, elas deixam transparecer que elas têm falhas na personalidade temporária delas, né? Aquilo foi muito bacana, foi muito reconfortante, né? E foi a primeira vez que eu recebi os ensinamentos orais do Dascalos, né? Que são os mesmos ensinamentos desde a época do Egito, né? Passando pelo cristianismo primitivo. Basicamente tem uma oração no começo, tem um ensinamento e tem um exercício, né? E a energia era tremenda, estupenda, muito forte. A maior parte dos gringos ali comigo, eu inclusive dormia no meio das meditações, não conseguia manter a consciência, né? Que era entrava num estado muito profundo de meditação ou muito alto, né? E você não conseguia manter ele acordado até lá. Muito interessante, muito interessante. Foi a primeira vez que eu tive a percepção do uso da introspecção, que é uma das qualidades do trabalho do Dascalos, que é uma das poucas linhas no mundo que falam de uma meditação chamada introspecção, que é você perguntar para você as coisas, né? Em vez de procurar fora de você as respostas, né? Deixar que o teu subconsciente te traga as respostas, né? Ou o teu anjo da guarda, os fatores, os arquétipos interiores reais, né? Então, foi muito bacana o primeiro seminário, Encontro do Círculo. Eu tive algumas experiências muito bacanas e desde então era interessante que eu comecei a ter experiências. É uma receita de bolo, né? O Dascalos é muito claro que isso é para qualquer pessoa. Não é classe, cor, pele, profissão, língua. Qualquer pessoa que seguir a receita de bolo chega a algum lugar e tem experiências em relação ao ser humano, né? Isso é uma coisa apaixonante do Dascalos, assim. E outra coisa muito interessante, assim, mesmo assim, por exemplo, ali no seminário, às vezes meus colegas chegavam, agradeciam ao Daniel, falavam assim: Daniel, obrigado por ter nos passado esse conhecimento. Ele falou assim: olha, conhecimento não é meu, conhecimento é um ensinamento eterno, é um ensinamento que Dascalos recebeu de Yohanan, né, de São João Evangelista. E se perguntar, ele falava assim, se você perguntava para o Dascalos falava que eu recebi de Yohanan. E se perguntar para Yohanan, provavelmente Yohanan vai falar, recebi de Jesus Cristo, né? Então, assim, ninguém é dono desse ensinamento. Ninguém é dono desse ensinamento. O ensinamento faz parte da humanidade, né? Então, os círculos, a diferença dos círculos, eu diria, né, se eu comparar com todas as experiências espirituais, é que o círculo é realmente uma receita de bolo. O Daniel usa essa frase, receita de bolo, para você entrar em contato com estados alterados de consciência profundos de você mesmo, né? E é claro que você tem que orar e vigiar, né? Você tem que estar sempre presente, não é da noite pro dia, mas pode ser de ano para ano. Dascalos falava que algumas coisas levavam vidas, né? Ou falava, para ele é fácil porque ele já praticou na vida passada. Dascalos sempre falava isso, né? Mas assim, uma jornada de 1000 passos começa com o primeiro. E a ideia desses encontros, desses círculos, né, é passar esses ensinamentos até para que cada cidade tenha um círculo próprio, né? E a gente possa manter vivo esse ensinamento, porque como o próprio Dascalos falava, uma parte do ensinamento é que esse conhecimento é muito difícil de passar do outro lado para cá. É mais fácil de passar para pessoas encarnadas através do plano material. Porque quando você passa para o outro lado, mudam as leis, mudam as regras, você até pode ter consciência lá, mas quando você reencarna de novo, você esquece pela lei do esquecimento, né? Você volta para o zero de novo. Então é muito importante passar e reverberar esse ensinamento nesse plano. Então, quem quiser participar, tem os nossos contatos aqui embaixo, vai começar com São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, mas a gente pode ir se organizando e tal, porque a ideia é passar, são mais ou menos, eu acredito que uns 20 encontros, você tem um principal dos ensinamentos e provavelmente fomentar e criar círculos para manter isso mais frequente e real, né? Também vai ter o grupo dos pesquisadores da verdade, né? Você pode fazer perguntas lá, as pessoas se ajudam o máximo possível, né? E como o próprio Dascalos pediu, esses encontros não podem ter fim lucrativo, né? Porque o ensinamento não é de alguém. É claro que vai ter um pequeno rateio para a gente poder manter, né, no mundo físico esses eventos acontecendo, o rateio dos custos, né? Mas fora isso, ele é gratuito. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, né? A ideia é iniciar em março e
fico à disposição. Qualquer coisa, só falar com a gente. Obrigado. Até mais.